Olá, queridos irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É um prazer imenso estar com vocês. Meu nome é Dulce Alcione e eu trabalho no Centro Espírita Irmã Maria Angélica, o SEMA, no Recreio dos Bandeirantes. Agradeço muito a casa pelo convite carinhoso que me fez e nós vamos fazer a leitura de uma página para a harmonização, o preparo do livro Fonte Viva e depois fazer a prece e o nosso estudo. Então, o preparo de hoje é Se Soubéssemos, do livro Fonte Viva, que é autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está em Lucas 23, versículo 24. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apresentando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então vamos, depois da leitura da página, erguer o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, visualizando Jesus doce e sereno, envolvendo a cada um de nós que nesse momento está conectado no estudo, para que tenhamos, Senhor, ampliadas nossas possibilidades de entendimento, que possamos, Mestre querido, explanar o estudo com clareza, a fim de estimular em todos o desejo firme de estudar, buscando, Senhor, o fim útil que a doutrina nos oferece, a transformação íntima. Que em Teu nome, Mestre querido, e em nome de Deus, possamos agora iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, o estudo de hoje é de uma lei, a lei da liberdade. Esse capítulo, essa lei, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais. São as leis naturais. Uma delas é a lei de liberdade. E para a gente é muito útil estudar a lei de liberdade, dado que nós estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Ninguém na Terra, portanto, possui plena liberdade. Ninguém. Nós temos liberdade? Sim, mas é uma liberdade limitada, dada ainda a nossa condição de espíritos vinculados a um mundo na categoria inferior. Vamos só recordar. O primeiro mundo na escala evolutiva é o mundo primitivo. Já passamos por ele. Já estudamos na escola sobre o mundo primitivo. Depois vem o mundo de provas e expiações. É o que nós estamos nos arrastando há tanto tempo, porque somos
uma humanidade muito rebelde. A humanidade da Terra é muito rebelde, muito teimosa, muito egoísta, orgulhosa. Então esse período está se estendendo muito, mas nós estamos numa segunda categoria. Estamos em processo de passar para o mundo de regeneração, que já é um mundo mediano, já está no meio, são 5 categorias, já melhora bastante. Depois o mundo feliz e finalmente o mundo celestial ou divino, que é a morada dos espíritos puros. Então, a lei de liberdade, ela nos faz pensar muitas coisas. Como na Terra ninguém goza de plena liberdade, porque nós sabemos que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. E na Terra não é assim que acontece. Ainda existem muitos abusos, mas nós vivemos em sociedade e, portanto, nós devemos respeito ao outro. Independente da nossa condição, nós temos consciência. Pela nossa capacidade já intelectual, nós temos consciência de que devemos respeito ao outro. Isso é o nosso maior compromisso com o próximo, né? E, portanto, o abuso da liberdade constitui uma falta grave perante Deus. Por quê? Se nós abusamos da nossa liberdade, isso significa que nós automaticamente estamos prejudicando alguém. E existem situações na Terra em que se provocam inúteis comprometimentos. Nós provocamos inúteis comprometimentos com falhas bobas, tolas, que parecem muito simples, mas que nos comprometem. Quer ver um exemplo muito simples no dia a dia que a gente vê a beça? Furar fila. Então a pessoa vê uma pessoa conhecida na fila, a fila está enorme, aquele conhecido é o segundo da fila. E ele chega e abraça, beija o fulano e começa uma conversa e nisso vai se arrastando e ali ele já furou a fila, né? Mas aquilo foi intencional. Ele teve a intenção de fazer isso, porque se não tivesse, no momento que o amigo foi, ele voltaria lá para o fim da fila, né? Se faz isso, correto, uma pessoa ética, moralizada, está agindo em acordo com as leis de Deus. Mas se ele se arrasta junto com o amigo, se ele foi mal intencionado, então ele já está se comprometendo com as leis divinas. Nós vemos muitas vezes pessoas que param o carro em vagas para deficientes, para grávidas, para idosos, não é? E, enfim, muitas coisas que parecem muito simples e que a pessoa acha que porque não vai ser presa por causa disso, porque furou a fila, não vai ser presa, ela está imune a qualquer questão, mas só que perante a lei de Deus, a lei de liberdade é uma lei natural e divina, ela está se comprometendo. Então não adianta a pessoa fazer alguma coisa que é recriminável escondido, né? Achando que ninguém está vendo. Por quê? Porque ela está sabendo que está agindo errado e sabe que está agindo errado. E como está no livro dos Espíritos, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, elas estão em germe na nossa consciência. E todas as leis de Deus são naturalmente leis de amor. Todas as vezes que nós faltamos com essas leis de amor, com essas leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência, nós nos comprometemos. Nos comprometemos muito, porque nós estamos indo contra a nossa natureza divina. Se Deus é Pai, é a perfeição absoluta, e Ele colocou na nossa mente, inscreveu na nossa consciência as leis divinas, que são perfeitas, de amor, imutáveis, e nós devemos desenvolver essas leis através do nosso esforço, mas ao contrário, nós agimos contrários a essa lei, nós estamos nos comprometendo perante a nossa própria consciência. E isso vai doer para a gente, vai doer muito. Todo mal que nós fazemos, todo mal nos causa desconforto moral, porque a nossa natureza é divina, a nossa natureza é o amor. Somos filhos amados de Deus. Então, todo mal que nós praticamos provoca esse desconforto moral. Enquanto nós não repararmos esse mal,
a nossa consciência não fica em paz. E no mundo de provas e expiações, Emmanuel coloca que a maior felicidade que pode se ter no mundo de provas e expiações é justamente a paz de consciência. Mas ela só é possível quando nós estamos agindo em acordo com as leis de Deus. Como nós ainda trazemos muitos resquícios de um passado muito inferior e hoje nós lutamos muito com esses vícios que nós arrastamos por muito tempo, nós precisamos nos esforçar muito para agir em acordo com as leis divinas. É isso porque a nossa consciência já está despertando, né? Então é por isso que quando a nossa consciência desperta, nos leva a querer fazer o certo, a corrigir os erros, os males do passado. Então esse já é um processo de grande conquista moral. É nós entendermos os erros e já querermos reparar esses erros, já buscarmos nos esforçar para superar essas nossas dificuldades, esses vícios do nosso passado delituoso, né? Porque nós vemos pela história da humanidade como a humanidade tem evoluído moralmente com tanta dificuldade, nós fazemos parte dessa humanidade. Então esse passado é o nosso passado, não é o do outro, né? Não era o outro que era assim o assado, nós fazemos parte desse grupo que caminha junto com dificuldade, arrastando ainda muitos defeitos. Então, ninguém foge da responsabilidade. Tudo que nós fazemos nos compromete. Então, ninguém foge da responsabilidade. Tem um caso interessante que o Raul Teixeira conta, eu ouvi pelo Divaldo Franco, que ele já comentou isso em palestra, né? Mas quem contou para ele diz, foi o Raul Teixeira. E o Raul diz que contou para ele que foi convidado a fazer uma palestra, um seminário numa cidade grande do Brasil e fez o seminário a parte da manhã. Na hora do almoço, os que convidaram eles, a Casa Espírita que o convidou, então ele chamou ele para um almoço. E ele foi com o grupo almoçar, eles foram de carro para um restaurante. Quando ele estava passando numa avenida, uma avenida principal, ele estava andando no carro, quando ele olha, ele vê uma senhora, uma mendiga, catando lixo, né? E ela catava comida no lixo, uma lata de lixo, e buscando aqueles restos dentro do lixo. E ele ficou muito tocado, aquilo fez muito mal para ele. Chegou no restaurante, ele não queria nem comer, né? Por quê? Porque ele estava tão tocado com aquilo estava fazendo tão mal para ele, tudo que ele queria era fazer uma quentinha e levar para ela, né? Mas aparece um espírito que o ajuda nesse sentido, falando para ele, Raul, fica tranquilo, porque aquela senhora que você viu, ela não consegue comer um alimento como você quer levar para ela, um alimento limpinho, uma quentinha. Ela tem impulso de buscar o alimento no lixo. Aí o espírito explica para ele, sabe o nome dessa avenida que você passou, que ela estava lá? Então, é o nome de um ex-presidente, de um ex-político, não falou ex-presidente não, de um ex-político brasileiro. E ela é este ex-político reencarnado. A consciência pesou tanto, tiveram tantos compromissos esse ex-político, das mais escolhas que ele fez, dos abusos, né, da liberdade naturalmente, que ele gozava como presidente, como político, esqueçam presidente, ele não falou presidente em momento nenhum, ex-político. E agora reencarnou nessa situação, né, porque a consciência tão culpada, muito provavelmente a gente já imagina pelas questões que a gente tem de estudo, a perseguição que essas pessoas, esses que se comprometem tanto, sofrem, né, daqueles que vão em busca, né, do causador dos males. Então ele reencarnou nesse corpo, nessa senhora, que busca o lixo. Agora ela é atraída pelo nome da avenida. Ela é automaticamente atraída pelo nome da avenida desse político, que nós não sabemos absolutamente, ele não relata que espírito que político foi, não relata, mas é atraída pelo nome, ex-nome dela, né, quando era político. Então ela é atraída e está sempre ali, naquele local, catando lixo.
Então nós vemos que primeiro vem essa reencarnação expiatória, porque a mente está tão confusa, a mente está tão embriagada naquelas situações complexas, naquelas perseguições e no complexo de culpa mesmo, aquela mente culpada, que não consegue sequer planejar, programar alguma coisa reparadora. Então, primeiro vai expurgar aquilo que está pesando mesmo na sua consciência, para depois, então, ter uma reencarnação reparadora, onde vai ter a oportunidade de construir, né? Porque nenhum de nós fica ao desamparo. Todos os que erramos, e todos erramos, nós temos a chance de reconstruir, de refazer naquilo que nós erramos. Mas nós vemos aí o erro, o peso, de quem é alguém importante, assim, numa função de mais destaque na Terra, porque ao mais forte cabe defender o mais fraco, né? Essa é a grande questão da vida, é nós servirmos ao outro. Então, o mais forte cabe atender, auxiliar o mais fraco e não abusar dele. Então, quando nós entramos nesse ciclo de vícios e de abusos, nós estamos agredindo a nossa consciência. Moralmente, nós estamos entrando num desequilíbrio, saímos do nosso eixo, né? E a maior liberdade que nós temos na Terra é a de pensar. É a maior, mas ela também nos compromete. Porque nós podemos pensar o que quisermos e não vamos ser presos por causa disso. Mas tudo que nós pensamos fica registrado. Tudo. O perispírito registra tudo. Tudo que é uma questão material, tudo que é uma questão moral. Então, tudo fica registrado na nossa consciência. E nós somos responsáveis pelo que nós pensamos. Tudo que nós pensamos, como fica registrado, é responsabilidade nossa. Então, nós vamos responder também pelo que nós pensamos, até porque nós sabemos que o pensamento manipula fluidos. Nós sabemos disso. O Ernesto Bozano tem um livro muito interessante sobre o pensamento, e nós vemos que ali existe uma situação que ele conta de uma escotografia, que seria uma máquina que faz a fotografia, consegue fazer umas chapas, fotografia do pensamento. Então, e o que foi fotografado quando os pensamentos eram ruins, quando os pensamentos eram pesados, quando os pensamentos eram de baixo padrão, né, que nos compromete realmente, os pensamentos saíam como dardos, saíam confusos, mas a gente imagina que tudo que a gente pensa atinge a pessoa a quem nós estamos pensando, dirigindo pensamentos de uma maneira que vai fazer muito mal, porque se nós mandamos dardos mentais, ela recebe como dardos, então aquilo vai fazer muito mal e nos compromete também. Então, mesmo a liberdade de pensamento, nós temos responsabilidade sobre essa liberdade, né? O pensamento também nos compromete, então nós temos que aprender a disciplinar o pensamento. É muito importante nós aprendermos a disciplinar o pensamento. Quantas vezes nós estamos num ambiente, estamos num dia a dia normal, lembramos de alguma coisa, ou de algum encontro que vamos ter, alguma coisa que vai acontecer, e nós começamos a brigar com a pessoa. Mentalmente nós começamos a brigar com a pessoa, a discutir com a pessoa. Mas se ela falar isso, eu vou fazer isso. Ah, mas se ele te falar assim, eu vou agir assim. E aquilo nem aconteceu. E muitas vezes não vai, a maioria das vezes não vai nem acontecer. E nós já criamos uma situação tumultuada pelo nosso pensamento. Então nós temos que aprender a disciplinar o pensamento, né? Todo aquele que escolhe agir no mal, seja pelo pensamento, seja pela palavra, seja pelo sentimento ou pela ação mesmo, está agindo de posse do seu livre-arbítrio. É uma escolha, ele está escolhendo agir no mal. E isso significa o quê? Que ele está se comprometendo pelo pensamento, ou pela palavra, ou pelo sentimento, ou pela ação, ou por tudo. Por quê? Não há arrastamento irresistível para o mal. Então isso é muito importante nós entendermos. Não existe arrastamento irresistível para o mal. Ninguém nasce para errar.
Ninguém nasce para cometer um absurdo, para agredir o próximo, para fazer alguma coisa má. Ninguém nasce para isso. Nós nascemos ao contrário. Nós nascemos para ter um planejamento, nós fazemos um planejamento para ter uma vida que nos impulsione à evolução moral e intelectual. Mas intelectual nem sempre, porque às vezes nós estamos vinculados a reparações, expiações que não nos permitem o acesso mesmo ao estudo, mas com certeza impulsionando para as conquistas morais. Essas não precisam de escola, de nada, né? Não precisa nascer num país evoluído culturalmente, nada disso. Não existe arrastamento irresistível para o mal. Nós sempre nascemos com possibilidades impulsionadoras das conquistas morais. Sempre há possibilidade de nós resistirmos às tentações do mal. Sempre há, porque isso faz parte de um planejamento divino, de um projeto divino, em que Deus, que é nosso Pai, nos criou para a felicidade, nos criou para o bem. E, portanto, toda a vida é uma harmonia de situações, ela prevê uma harmonia de situações que vão sempre nos impulsionar para os acertos, para os ganhos, para as grandes conquistas. Mas, quando nós erramos e nós insistimos no erro, e continuamos insistindo no erro, e de encarnação a encarnação nós vamos insistindo, existe uma coisa que em algum momento nos leva a tomar uma nova atitude. E essa bênção é a dor educativa. A dor, ela é sempre educativa. Ela sempre tem o objetivo de reequilibrar a nossa condição mental. A dor nos ensina, nos mostra, através das situações mais difíceis que nós vamos enfrentar, as dores mais complicadas, de acordo com a nossa necessidade. E aí nós vamos, pela dor, despertando a nossa consciência aos poucos, querendo mudar, não desejando mais o mal. Então nós vamos nos esforçando para mudar, porque na Terra não existe fatalidade como é encarada na Terra. Às vezes a pessoa acha assim, passa por aquilo, é uma fatalidade, né? Não existe isso. A fatalidade é traçada pelo próprio Espírito. A única fatalidade que existe mesmo é o momento da morte, nós já vamos ver isso. Mas as coisas principais da nossa encarnação, elas são traçadas, projetadas por nós mesmos. E a fatalidade que existe mesmo, real, são essas escolhas que o Espírito fez por necessidade, né, no seu planejamento reencarnatório, dessa ou daquela prova, e cujo objetivo é nos impulsionar para o bem, sempre. Então essa é a única fatalidade que existe. Essas que nós programamos e que nós usamos elas, espiritualmente falando, para serem alavancas do nosso progresso. Essas são as fatalidades, né? Agora, nós nascemos, vamos lembrar de Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo conhece, nós nascemos com uma cestinha com uma determinada quantidade de pedrinhas, 10 pedrinhas que são as dificuldades que nós vamos ter. E lá vamos nós na nossa estrada reencarnatória, nós vamos levando a nossa cestinha com as 10 pedrinhas lá, as nossas 10 dificuldades que nós temos que passar. O que acontece normalmente na nossa vida, que é real? Ao longo do caminho, nós nos distraímos. Acabamos pegando um atalho porque achamos mais fácil, porque achamos que aquilo está bonitinho, tem flores, tem borboletas. Sabemos que a nossa estrada está aqui, mas o atalho nos atrai. O atalho, igual na história da Chapeuzinho, sempre tem um lobo mau. O atalho não está ali para a gente pegar. A nossa estrada é essa e a gente tem consciência, mas a gente vai para lá, porque a gente acha mais divertido ou o que seja. E o que nós fazemos normalmente? A gente que tem 10 pedrinhas se encanta com outras pedrinhas, uma porque é redondinha, uma porque é lilás, outra porque é amarelinha, outra porque é vermelho, outra porque é azul, outra porque brilha muito, e nós pegamos as pedrinhas e vamos colocando na nossa cestinha,
pedrinhas que não eram para existir. Então, essas questões de dor que nós trazemos a mais para a nossa existência não tem nada a ver com o nosso planejamento reencarnatório, com a nossa programação reencarnatória. É a nossa liberdade de escolha, de querer fazer aquilo que não devemos, trazendo a nossa vida, a nossa bagagem reencarnatória, situações que só vão pesar, que não vão nos beneficiar em nada, em absolutamente nada. Agora, como o planejamento divino é sempre a nosso favor, o que acontece é que a espiritualidade amorosa, os benfeitores, nosso espírito protetor, sempre vão colocar na nossa mente alertas e sempre vão nos convidar a voltarmos para a nossa estrada. E às vezes, então, eles colocam na nossa vida uma dorzinha que não estava programada, mas que vai fazer a gente cair na real e voltar para a estrada, para o caminho. Então, muitas vezes o que nos parece um problema, um erro do planejamento, que Deus não merecia isso, eu não merecia isso, né? Aquilo é uma necessidade e um benefício, uma bênção que Deus está permitindo que nos seja dada para que nós tomemos consciência da necessidade de nós voltarmos para o nosso prumo, né? Então, como a gente tinha falado lá anteriormente, que fatal mesmo só o instante da morte, né? Esse ninguém escapa. Tocou a sineta, esse momento que é programado antes de nós reencarnarmos, desse ninguém escapa. É só ele que é fatal. Isso está no Livro dos Espíritos, isso tem toda uma lógica clara e é bastante óbvio, né? Que ninguém desencarna antes do tempo, se não for pelo suicídio, direto ou indireto. O suicídio direto, óbvio, é aquele que a pessoa busca acabar com a própria vida e ela não tem, a maioria das vezes, noção de que a morte não interrompe a vida continua, né? E que aquele comprometimento que ela está tendo com o gesto do suicídio vai colocar ela numa situação de dor infinitamente maior do que qualquer dor que ela possa estar passando, física ou moral. Então, a falta do estudo da doutrina espírita cria em certas pessoas esse vácuo que não dá para ela o entendimento do que vai acontecer, porque o suicídio não é solução para nada. E esse é o suicídio direto. O suicídio indireto é, muitas vezes, a pessoa completamente irresponsável, indisciplinada, que não pode fazer uma coisa, ela tem um problema, não pode comer tal coisa, mas todo dia só um pedacinho não vai fazer mal. E ela está ali buscando o quê? Uma doença, ampliar a situação dela e um suicídio indireto, né? A pessoa que anda pelas ruas sem tomar cuidado, nós sabemos que tem violência nas ruas, então vai sair de madrugada e não toma o menor cuidado, ela está se arriscando. Então aquilo não significa que ela acaba sendo assassinada e não significa que aquilo estivesse programado para ela. Agora, todo assassínio todo aquele que é assassinado, foi descuido? Não, isso nós vamos explicar. Vamos deixar claro então que a única morte não prevista é o suicídio, direto ou indireto. Nós temos que tomar muito cuidado, suicídio direto de maneira alguma ou indireto, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, né? Ok. Mas, quando chega aquele momento programado, não tem jeito, a gente não vai escapar mesmo, né? Não tem. Então, qualquer seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte não chegou, não morreremos, a não ser que a gente busque aquilo indiretamente, mas busque aquilo.
Quantos casos nós já ouvimos sobre pessoas que desistiram de pegar um voo em cima da hora, que o motorista do táxi tomou um caminho que fez a pessoa se atrasar, chegou lá, o avião já tinha ido, ou que a pessoa ia para uma cidade onde teve um acidente natural e ela não foi, desistiu, ou que ela estava aqui e resolveu ir para ali, ou ela estava embaixo, resolveu ir para a montanha e ali aconteceu um acidente natural, uma catástrofe, e ela não sabe nem explicar por que não sofreu aquela catástrofe, né? Porque ela saiu, alguma coisa levou ela para não estar ali, né? Porque não era o momento dela. Humberto de Campos conta um caso desse, muito interessante, que tinha um senhor em São Paulo e ele estava numa padaria, numa confeitaria, e ele estava comprando uns pães quando alguém gritou: ladrão, 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 ao lado dele. Então ele viu o rapaz que tinha roubado um pacote de pães de uma senhora, então de um senhor. E aí ele acusa, o rapaz chama a polícia, né? Este senhor que viu, ele era espírita e ele fica muito condoído pela aparência simples daquele homem, por ele ter roubado, se arriscado com um pacote de pãozinho, pão francês. Então, querendo ajudá-lo, ele diz: olha, esse está comigo, ele é meu empregado. E esse pacote de pão, ele confundiu, ele achou que era o meu pacote de pão. Então foi um equívoco. E aí ele tirou o pacote de pão, devolveu lá e deu lá os pães para o rapaz, saiu abraçado com ele da confeitaria. E procurou saber por que ele tinha feito aquilo. Ele disse que estava desempregado e doente, e a esposa dele estava em casa com os filhos, passando fome. E eles precisavam de um pão, e ele não tinha como, ele não conseguia dar comida para a família. Então ele, que era de uma casa espírita, anota o endereço e leva aquela família, o nome deles e o endereço deles para o centro espírita dele, porque ficava na área de atuação. E um grupo vai lá do centro de visitadores e verifica a dificuldade deles, anota tudo e eles passam a ser agraciados pela casa espírita. E um dia ele encontra a família daquele senhor e está tudo bem melhor. Ele passa a vida, vai passando, e ele um dia tem que fazer uma viagem. Ele tem que pegar um avião, ele vai para o aeroporto para pegar um avião. Quando chega no aeroporto, quem que ele encontra no saguão? Aquele senhor que ele tinha ajudado. Então, aquele senhor chega e abraça ele e fala: olha, eu queria muito te agradecer, porque se não fosse você, a minha família teria morrido de fome, minha família ficou bem, minha esposa ficou bem, meus filhos ficaram bem, e eu quero muito te agradecer, e aquela casa espírita nos ajudou muito, nos favoreceu muito. E ele estava atrasado já. Ele estava muito atrasado. E ele tenta se desvencilhar. Cada vez que ele vai se desvencilhar, aquele homem abraça ele, abraça. E ele não consegue. Ele não consegue. Daqui a pouco ele escuta se desvencilhar. Daqui a pouco ele escuta que o avião já tinha fechado a porta. Ele perdeu o voo. Aí ele, aborrecido, fala: olha, agora tem que ir, não sei o que, aborrecido, e dá tchau pro rapaz e vai embora, porque ele perdeu o voo, né? E aí ele no centro espírita e tenta saber o que está acontecendo com aquele rapaz. Ele tenta saber aquilo. O que aconteceu com o rapaz? E aí ele sabe, avisam ele, informam a ele que o rapaz tinha desencarnado, a esposa fala, que ele já tinha desencarnado há 3 meses. Então, olha aí, um caso, né? Ele não tinha que morrer ali, e aquele rapaz que foi beneficiado por ele pediu a Deus a oportunidade de ir ajudá-lo nesse momento em que ele ia... Naturalmente não era o momento dele, mas que se ele tivesse a oportunidade de ir ajudá-lo nesse momento decisivo, né? Então ali ele mostrou a retribuição dele. Então, mas nós não devemos pensar que tudo que ocorre na nossa vida está escrito. A gente não pode pensar isso, porque não é assim, né? Um acontecimento qualquer pode ser a consequência do uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, né? E o tempo todo nós fazemos escolhas. Então existem coisas maiores que estão previstas no nosso projeto reencarnatório, mas muitas não estão de maneira alguma. Então, por isso, nós devemos pensar bem nas nossas escolhas, né? O que aquilo está
implicando. Não existe fatalidade em escolha moral, porque ninguém nasce para o erro. Resistir a uma má tentação é uma prova de êxito moral. E esse é o esforço maior que nós temos que fazer, né? Resistir às tentações. Nós sempre vamos passar pelas tentações para superar as nossas más tendências. Nós vamos passar por isso. Nós podemos falir ou ter êxito moral. Então, por exemplo, uma situação, vamos ver, uma pessoa que é muito fofoqueira. Muito fofoqueira. Ela começa a estudar na doutrina espírita e faz curso e vai à palestra e lê livros e ela percebe que fofoca não é uma boa, que não é legal, né? Que fofoca é uma coisa que compromete. Aí o que acontece? Ela fala, a partir de hoje eu não sou mais fofoqueira, eu não faço mais fofoca. Será que é assim? Que pronto, a pessoa não vai ser mais fofoqueira? É claro que não, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que se provar o tempo todo. O que a espiritualidade acaba fazendo? Coloca na frente dela um monte de gente fofoqueira. É uma vizinha que vem, você sabe, nem te conto, né? E a outra na rua que vai provocar também, é um familiar, é um telefonema. Ela vai ter milhões de situações que provoquem ela para que ela resista àquela tentação moral que ela se comprometeu já que ela mesma disse, né? Não vou ser mais. Se comprometeu. Mas vêm as provas. Essas provas são as provas da resistência. Porque senão, aquilo que ela deseja não se consolida. Não tem como. Nós vamos passar pelas provas. Então, por exemplo, ninguém nasce para matar alguém. Ninguém nasce. Ninguém é assassino. O assassino não nasceu para ser assassino. Óbvio que não, né? Mas se uma pessoa ela desencarna assassinada, significa que ela estava programada no seu planejamento reencarnatório, estava programada a morte violenta. Mas aquele assassino não estava programado para ser assassino, porque ninguém nasce para o erro, ninguém nasce para o mal. Aquele assassino, ele foi colocado mediante a prova da resistência. Então, aquela pessoa tem numa ambiência dela, aquela ambiência de vibração de quem vai morrer assassinado, né? Porque isso é um mecanismo bastante complexo, mas explicado pela doutrina espírita, o que ela exala, né? E o assassino, que já tem aquele hábito do assassino de encarnação, ali ele está sendo testado de novo, ele vai se sentir atraído pelas vibrações daquele que está exalando, né, emanando aquelas vibrações energéticas que estão programadas para ele para uma morte violenta, por necessidades expiatórias, naturalmente, de reajuste, né, sempre, e ele é atraído, mas não existe arrastamento irresistível para o mal. Ele é atraído e sucumbiu. Ele já tem a tendência, ele é um assassino e sucumbiu, não resistiu. Então, essa prova da resistência não rolou para ele. Então, é isso. E nós temos, assim, muitas dificuldades de entendimento. Então, é a prova da resistência como a fofoca. A pessoa vai passar pela prova da resistência, num sentido mais duro da coisa, né? Moralmente mais complicado. Mas a fofoca também. Então, nós estamos ali fazendo um paralelo para a gente ir pensando que existem vários níveis de comprometimento, mas tudo nos leva ao impulsionamento de melhorarmos. E também o gênero de prova escolhida, né? Na Terra a gente acha que assim, é rico, é famoso, é aí que é tudo maravilhoso. E não é isso, né? Porque muitas vezes a pessoa nasce em berço de ouro e ela tem que passar pela prova da preguiça, do orgulho, né? Vencer aquilo tudo. E aquele que nasce na miséria, igualmente pode estar passando pela prova da preguiça e do orgulho. Quanto mais rude for a prova, nós sabemos disso, maior proveito o espírito tira se ele se mantiver firme, se ele tiver a resistência, né? Então, isso é importante. E nós não nascemos com ideia do nosso futuro, nós não sabemos. E por isso é importante que a gente vá fazendo as escolhas melhores no nosso dia a dia, nos esforçando muito para fazer as melhores escolhas, né? Porque se a gente soubesse do futuro, a gente poderia enfrentar o desânimo, não faria o esforço necessário, eu vou passar por isso mesmo, para a superação. Então, a sabedoria divina diz que nós não podemos e não devemos saber nada mesmo sobre o nosso futuro, né? Nunca há fatalidade nos atos da vida moral.
Isso é que é importante, né? As faltas que nós cometemos são sempre reflexo da nossa imperfeição. Mas a prova, muito importante, não visa a nossa derrota, e sim a nossa vitória sobre nós mesmos. Então, o que nós podemos falar para encerrar é que vencer na vida é vencer a si mesmo. Que a gente tenha essa noção clara e faça esse esforço para que a gente possa sempre vencer as nossas más tendências, fazer as melhores escolhas. Vai conseguir de uma vez? Não. É o esforço, o esforço, o esforço. E é isso que a própria doutrina espírita nos propõe, né? O esforço de nós vencermos as nossas más inclinações. Vamos fazer então a nossa prece, agradecendo muito a bênção desses momentos de reflexão em torno desse estudo sobre Lei da Liberdade no Livro dos Espíritos. Que Jesus nos inspire muito nos momentos em que tenhamos que fazer as nossas escolhas e as fazemos todo dia, Senhor. Esteja sempre conosco, Mestre querido. Que nós saibamos sempre te conservar em nossos corações. Que nossa vida seja um livro de esforço. Isso é o mais importante, que cada página, Senhor, que a gente escreve no dia a dia tenha o brilho da vontade de vencer a nós mesmos. Que em teu nome, Mestre querido, e em nome de Deus, agradecidos que estamos, possamos encerrar o nosso estudo. Graças a Deus.